Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Curiosidades Notáveis, que é mais uma das ramificações do Passos Notáveis. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, vou contar um pouquinho de algumas curiosidades de dramaturgos, escritores, artistas, aqueles que já são falecidos ou então que estão vivos aqui junto com a gente. E eu espero que você goste. Não é um programa tipo fofocas de celebridades, não é nada disso. São curiosidades da vida, simplesmente isso. E hoje eu não podia trazer nada mais, nada menos do que Nelson Rodrigues. Bom, hoje eu vou levar você para dentro dos escândalos, dos bastidores, dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, que é hoje o nosso convidado aqui do Curiosidades Notáveis. Um homem que ele é genial, contraditório, polêmico e que enxergou o Brasil como ninguém. Mas prepare-se, tá? Porque Nelson Rodrigues não escrevia para confortar, não. Ele escrevia justamente para revelar. E vamos às curiosidades, aquelas que ninguém te conta. Bom, Nelson nasceu em 1912, em Recife. Ele era o 12º de 14 irmãos. Era uma família grande, barulhenta e assolada por tragédias que moldariam toda a obra de Nelson. O pai dele era jornalista e publicou uma denúncia e foi perseguido. A família inteira teve que fugir para o Rio de Janeiro, no caso, no estado onde atualmente o Passos Notáveis reside. E com 13 anos, o Nelson já trabalhava como repórter policial do jornal do pai dele. Agora imagina um adolescente de 13 anos mergulhado em crimes, violências domésticas, adultério, suicídio e tudo real, com várias vertentes que eram reais. Afinal de contas, eram reportagens que ele fazia. E aí vem o golpe mais cruel da vida dele. O irmão mais querido de Nelson, o Roberto, foi assassinado dentro da própria redação. E Nelson estava lá nesse dia. Ele nunca superou essa cena, justamente porque, primeiro, que era um assassinato ali na frente dele, segundo, que era seu irmão. E aí eu não sei o que é pior, se é você ver um assassinato ou se você ver um assassinato cujo é um parente da sua família. E é por isso que o Nelson dizia que toda a família tem um cadáver escondido no armário, porque ele estava falando justamente desse irmão, que foi brutalmente assassinado. Nelson quase morreu aos 20 anos por conta de uma doença que ela é muito conhecida, que é chamada tuberculose, principalmente naquela época. Ele passou 3 anos internado com tuberculose. Exatamente, não eram 3 meses não, tá? Eram 3 anos. E ele dizia que via pessoas morrendo toda semana no hospital, e isso o transformou. Quando ele melhorou, ele disse que tinha renascido para escrever a mentira verdadeira do ser humano. Desse período, nasceu a fixação dele com o trágico, proibido, aquilo que as pessoas escondem atrás da cortina da sala. Nelson tinha manias deliciosamente bizarras, né? Primeiro que ele escrevia sempre com barulho, porque ele detestava silêncio, o que é o contrário de muitos artistas e escritores que preferem o silêncio para escrever. O segundo era que ele comia um pão com manteiga compulsivamente enquanto criava suas peças. Então, igual que a gente às vezes come um salgadinho, um negocinho assim, tira gosto enquanto a gente está trabalhando, escrevendo, o dele era pão com manteiga. E o terceiro ficava horas observando as pessoas na rua, gestos, trejeitos, falas, tudo. Ele anotava tudo mentalmente. E aí, se você também não faz isso, eu te convido a fazer, é muito legal. Você vai para uma praça, para uma praça pública, senta num banquinho e fica lá olhando para as pessoas, para as paisagens, e faz igual ele, que é muito interessante, principalmente para poder ativar a criatividade, que é contar história das pessoas que estão ali naquele momento na rua passando. Por exemplo, num exemplo rápido, tá? Tem uma pessoa de salto alto com uma bolsa de couro passando rápido para atravessar a rua. Daí a gente, leigo, a gente tá vendo assim,
é uma pessoa que tá andando, sei lá, para um trabalho, para alguma coisa, mas isso é muito banal. Imagina você começar a criar a história tipo assim, não, porque essa moça ela está indo para um lugar onde ela vai ter a sua promoção porque ela fez uma obra muito bonita, que não sei o que, sabe? Começa a criar assim, eu acho que vai ser interessante principalmente para sua criatividade, porque é extremamente importante a gente fazer isso. E outra coisa que é muito terapêutico, tá? Eu super recomendo porque eu faço isso sempre. Bom, voltando aqui ao Nelson, uma vez disseram que ele enxergava as pessoas como personagens por conta de criar essas histórias enquanto elas estavam andando na rua, né, com seus compromissos e as suas vidas. Só que ele respondeu que ele só via o que todo mundo finge que não vê. Isso é extremamente inteligente de se responder. Bom, Nelson era chamado de pessimista, mas na verdade ele era extremamente realista. Ele era extremamente muito pé no chão. Frases deles, essas frases, né, dele que eu vou citar para você, parecem ter sido escritas ontem, sabe? A primeira vou citar 3 frases, tá? A primeira é: a unanimidade é burra. A segunda é, que eu tenho certeza que você conhece: o brasileiro tem complexo de vira-lata. E o terceiro: a vida é um escândalo. O curioso é que muita gente dizia que ele era vidente, ele só respondia que ele previa, que ele não previa nada, apenas falava o que as pessoas não queriam ouvir. Quando ele lançou o Vestido de Noiva, ninguém entendeu nada. Uma obra, né? A Revolução do Vestido de Noiva. A peça tinha 3 planos de narrativa: a realidade, a memória e também a alucinação. Pela primeira vez, o teatro brasileiro tinha linguagem cinematográfica, cortes, sobreposições, distorções do tempo, e muitos diziam que isso era impossível de montar, mas quando montaram, eles viram que era um marco. Foi um divisor de águas, um AN, né, antes de Nelson, e um DN, né, depois de Nelson. É basicamente isso. Porque antes dele era uma forma de fazer teatro e depois dele foi outra completamente diferente. E aí vem uma faceta que muita gente ignora. O Nelson Rodrigues é um dos maiores cronistas de futebol que o Brasil já teve. Torcedor fanático pelo Fluminense, ele era tricolor. E criador de expressões eternas como Complexo de Vira-Lata e Sobrenatural de Almeida. Ele transformava cada jogo em uma epopeia grega. Para ele, futebol não era esporte, era teatro. E Nelson escrevia muito sobre adultério, sensualidade, desejo, repressão, e ele era acusado de imoral. Ele respondia de forma genial que ele era um moralista. O problema é que ele mostrava a moral como ela de fato era, e ainda é até hoje. E mais, ele dizia que as mulheres eram superiores aos homens, até mesmo nos pecados. E por trás do escândalo havia admiração. Ele acreditava que as mulheres eram um grande mistério da sociedade brasileira. Nos últimos anos, o Nelson sofreu vários derrames. O último deixou sequelas na fala e na escrita. Mas mesmo debilitado, ele dizia que escrever era a sua respiração. Sem isso, ele morria. E ele falava da própria morte com bastante humor, que ele dizia, né? Que ele só morria quando Deus o pedisse perdão. E Nelson, ele partiu em 1980, mas a sua obra continua viva mais do que nunca. E é até por isso que eu quis trazer ele aqui também, pra gente começar aí com o nosso pé direito aí, o Curiosidades Notáveis. Bom, Nelson Rodrigues não foi apenas um dramaturgo, foi um espelho que mostra aquilo que fingimos que não vemos. E talvez por isso seja tão necessário, porque, como ele mesmo disse, a verdade não tem amigos. Bom, finalizo por aqui. Espero que você tenha gostado aí do Curiosidades Notáveis. Não esqueça de seguir, comentar, compartilhar, curtir com os amigos. E, bom, essa é a primeira de muitas. E então fique ligadinho, ativa o sininho aqui também do canal para você sempre ter esse tipo de conteúdo que vai agregar muito
no seu passo notável que você vai dar na sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo Curiosidades Notáveis.